Meu nome é Gustavo Rezende Fatigatti. Eu venho apresentar o exercício proposto pela professora Flávia, de Predador Presa, na matéria de Introdução à Modelagem Matemática. Nos foi dado esse sistema de equações diferenciais, onde eles mostram a taxa de variação dos répteis, a taxa de variação dos mamíferos e a taxa de variação das plantas. A parte negativa, ela é a parte referente à morte dos indivíduos. A parte positiva, ela é a parte que é referente ao nascimento dos indivíduos. Nesse nosso termo A, o R, o nosso A, ele nada mais é do que a mortalidade daquela espécie, a mortalidade natural daquela espécie. Já o B, ele é um valor que ele apresenta valores menores dentro dele. Como assim? O nosso UR, ele é a probabilidade de encontro entre os mamíferos e os répteis. Isso quer dizer que os mamíferos, eles são predadores dos répteis, porque isso está ocasionando a morte dos répteis. Esse B, ele caracteriza tanto a chance do encontro, quanto a chance do encontro ser bem sucedido. Já aqui na nossa parte positiva, nós temos o crescimento a partir dos répteis com as plantas. Essa probabilidade de encontro ela é característica de um crescimento da população. Isso quer dizer que os répteis são predadores das plantas. O nosso C ele tem as mesmas características com duas pequenas diferenças. Que a chance de morte agora, na verdade, ela é caracterizada pela chance de dar certo o encontro, e mais uma variável que é quanto essa população vai crescer se com essa quantidade de comida no meio deles. Já os mamíferos, eles morrem apenas de causas naturais, que é isso que está trazendo esse D. Ele é só a mortalidade dos mamíferos. E ele cresce a partir do encontro dos mamíferos com os répteis, e multiplicando essas mesmas variáveis, que os conceitos são iguais às dos répteis para as plantas. Então nós temos os encontros, o multiplicado com a chance de dar certo, multiplicado com a chance de... Qual a chance, na verdade, do crescimento dos dois por esse encontro. Então, o mamífero aqui, ele é o predador acima de todos. Ele não é presa de ninguém, ele é predador do réptil. Já o réptil, ele é predador das plantas, como mostrou aqui, e presa dos mamíferos. Já as plantas, esse termo aqui eu vou explicar um pouco mais embaixo, porque eu dividi para ficar de uma forma mais fácil de se compreender. Mas a morte das plantas, elas são caracterizadas pelo encontro dos répteis com as plantas e multiplicando aquelas duas variáveis de chance de encontro com chance de dar certo. Essa aqui é o termo aberto daquilo que eu tinha explicado. Por que eu abri ele? Para se tornar uma forma mais didática de explicar o que ele é. Inicialmente, o nosso 1 vai multiplicar isso aqui. Isso aqui vai ser a parte de a natalidade multiplicada com a população já existente das plantas. Aqui nós temos um controle da população. Porque, vamos observar, se G vezes U de P foi igual a F, isso quer dizer que isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 0. Então, isso aqui, esse termo todo, ele vai para 0. Quando isso acontece, nós temos só a mortalidade que vem a partir desse segundo termo. Porém, se o meu F ele for maior do que o meu G U de P, isso quer dizer que isso aqui vai dar um número menor do que 1. Então eu vou ter uma variação positiva, e aí eu vou ter o nascimento e a morte das plantas. Porém, se o meu G for um número muito maior do que o meu F, isso quer dizer que isso aqui vai dar um valor negativo, e novamente nós vamos ter essas plantas indo para o decaimento, e aí você vai observando esse comportamento que ele tende a população
a população natural. Tanto é que esse F, geralmente, ele é caracterizado pelo total da população que você quer naquele local. Agora aqui no Insight Maker, nós podemos observar o quão intermediário o réptil é, porque ele tem forte impacto tanto nos nascimentos quanto nas mortes das plantas. E aí nós escrevemos aqui. Em cada caixinha dessa nós colocamos o valor da população inicial. E aqui no flow, nosso fluxo, nós temos o fluxo de nascimento, que ele entra nos mamíferos, e entra nos répteis, e entra nas plantas. E isso faz com que ele seja positivo. Já a morte, ela sai de todos os termos. Isso quer dizer que ela é negativa. Então, quando a gente apresenta aqui, vamos apresentar a morte, por exemplo, primeiro, nós não temos valor nenhum negativo, porque quando o flow ele está saindo, ele já vem com esse valor negativo. Então, ele já tem isso escondido dentro do Insight Maker. Aí aqui nós temos a multiplicação dos mamíferos só pela taxa de mortalidade deles. Já aqui no nascimento dos mamíferos nós temos o valor da natalidade, o valor dos encontros, que você tem os encontros e a partir daí você tem aquelas pequenas, aquelas menores variáveis que eu falei dentro desse E, que é a chance de encontro, se dar certo e quão a população vai crescer por causa disso. Já no nascimento dos répteis nós temos a questão dele com as plantas. Em sua morte, aí sim nós temos os répteis, só a morte natural, que soma os encontros com os mamíferos que são predador dele. E das plantas, você tem o nascimento normal, você tem o nascimento natural, que é a única forma que ele cresce, e a morte, aí sim a partir daquela planta ao quadrado que multiplica a minha constante, mais os encontros dos répteis com as plantas. E aí, quando você olha aqui sim, você vê o quão o réptil ele é intermediário nisso tudo mesmo. Se tiverem muitos répteis, pode ser que você leve as plantas à extinção. Se você leve as plantas... Na verdade, isso não vai acontecer por causa da questão logística do valor. Mas você começa a ver que pode ser que a conversão mude um pouco. Então, o que acontece? Quando a gente simula aqui, vamos botar um tamanho de 50 anos, e nossos valores de répteis são 15 répteis iniciais, 3 mamíferos e 25 plantas. Então, quando a gente simula isso, a gente pode observar o quê? Que os nossos répteis eles subiram, porque eles tinham uma quantidade alta de comida, e por isso as plantas decaíram. Quando ele atinge um pico, os mamíferos vão ter mais chances de encontrar esses répteis. Eles são presas deles, então os mamíferos vão começar a se alimentar dos répteis, e os répteis vão começar a cair tanto pela questão dos mamíferos quanto pela questão da pouca comida das plantas. E aí, quando ele chega a um ponto que as plantas começaram a subir de novo, os mamíferos começaram a descer, ele começa a subir novamente, indo para o ponto mais alto, e aí esse ciclo vai repetindo. Aqui eu criei um gráfico dos répteis pelas plantas, só para observar mesmo essa questão de quando as plantas descem muito, os répteis também descem. Mas quando a quantidade de comida ela sobe, que no começo ela já era alta, os répteis têm um pico. Então, e isso vai continuando. Toda vez que as plantas começam a ter um ápice, os nossos répteis começam a subir, controlando o nascimento dessas plantas. E aqui são os répteis com os mamíferos, que aí você tem um pico de réptil. O réptil é presa dos mamíferos, os mamíferos começam a subir pela alta quantidade de comida. Os répteis começam a descer, os mamíferos começam a descer, os répteis começam a subir de novo. Os dois gráficos estão relacionados um com o outro, que é ele que gera esse aqui, porque ele precisa da comida também para crescer. Aqui
é um gráfico bem legal que ele vai mostrando como isso está indo pro equilíbrio. Mas como a minha amostragem foi pequena, ele não mostra tão bem isso. Então, se a gente vier aqui e a gente aumentar para 100, a gente começa a ver duas coisas. Primeiro, essa solução buscando um valor estacionário, um valor que ele vai, um valor de equilíbrio, desculpa, um valor de equilíbrio. E aí, quando a gente vai aumentando mais ainda esse passo de tempo para 200, nós podemos ver ele mais ainda quase chegando lá. E aí quando a gente abre esse nosso gráfico, ele vem dessa maneira bem bonita, que ele vai trazendo e vindo para o ponto de equilíbrio. Eu fiz isso aqui para os répteis e para os mamíferos. Pode ser feito também para os répteis e para as plantas. Eu não sei se seria... Dá para fazer também para as plantas e os mamíferos, mas como as plantas e os mamíferos não têm nenhuma relação direta, a relação intermediária dele é os répteis, eu não sei se faria tanto sentido assim, foi por isso que eu não fiz. Mas aqui a gente consegue ver bonitinho ele indo pro centro. Então, aí o que acontece? Nós temos aqui, vamos diminuir de novo para a gente conseguir enxergar melhor. Então a gente vem para 100 e aí a gente tem essa variação. Então a gente vai vendo aqui. Ele começa a ter um pico em 5 anos e depois um outro em 35. Se a gente aumentar os números dos répteis, ele vai ter um pico muito rápido, aqui um pouco antes de 5, e depois ele vai... Os mamíferos vão ter um pico tão grande que ele vai quase ser extinto. Mas depois ele volta de novo. E aí, se a gente aumentar também, se a gente voltar esse aqui para 15, que era o valor que estava, e aumentar os mamíferos num valor bem alto, você tem essa queda dos mamíferos muito forte, porque eles tinham um valor muito alto, só que eles não tinham comida. Então, o nosso primeiro pico, ele desloca dos mamíferos de 5 anos, que era aquele primeiro valor que a gente tinha achado, de 5 anos para de 5 anos para 45, com o mesmo valor ainda. Então, de acordo com o que você vai alterando nesses números, nós vamos observando que vamos ter o ponto de equilíbrio se tornando mais para frente no tempo ou mais próximo também. Aqui nós já tivemos ele um pouco mais curto, e aqui em 100 anos ele está beirando o equilíbrio também. Na verdade, eu acho que não fez tanta diferença assim. Vamos ver aqui. Mas aqui ele torna um pouquinho mais perto, mas é uma diferença bem mínima. Mas o que a gente pode alterar aqui que vai dar um valor um pouco maior, por exemplo, aqui, no nascimento dos mamíferos. Se a gente botar uma taxa, por exemplo, de 10%, o que acontece? A gente acaba com a extinção dos répteis. Se a gente vem aqui em réptil para mamífero, o que acontece? Os meus mamíferos estão nascendo muito e estão tendo pouco... Não, desculpa. Não, tá certo, isso mesmo. Os mamíferos estão nascendo muitos mamíferos e está tendo pouca comida. E aí o meu réptil, ele simplesmente morre. E a partir daí ele já não tem... Ele já não tem... Os mamíferos também não têm presa, então eles começam a decair, eles também entram em extinção. Aqui ele está quase entrando em extinção, acho que ele não entrou ainda. Ele não entrou ainda. E aí aqui a gente só vê ele caindo e os dois voltando para zero. Aí aqui a gente coloca no tempo normal, ó, ele vem demarcando e aí ele chega, vem vindo para extinção dos dois. Enquanto as plantas, elas se mantêm. Elas se mantêm no próprio limite delas. Então, vamos voltar aqui para o valor. Uma questão também que a gente pode alterar, por exemplo, é o nascimento dos répteis. O nascimento dos répteis, aí a gente vai ter a mesma coisa, só que aqui
se eu não me engano, todos foram mortos. Porque os répteis provavelmente comeram todas as plantas. Sem planta, os répteis não conseguem sobreviver. E aí, sem os répteis, os mamíferos não conseguem sobreviver também. E eles vão sendo erradicados do ecossistema. Então, de certa forma, o réptil ele é regulador. Porque sem ele, nada mais acontece. Enquanto se nós tirarmos. Vamos ver o que acontece se nós tirarmos os mamíferos. Aqui acho que ainda vai. Não. Aí, ó. Se nós tirarmos os mamíferos, os. A gente vai entrar em erradicação também, porque aqui o tempo tá pequeno, mas o que acontece é que vai ter muito réptil, ninguém vai comer os répteis. E ele vai definhando aos poucos e todo mundo vai pro zero num período muito maior. Então todo mundo aqui, ele é muito importante pro ecossistema. O meu trabalho é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos